Boa noite, irmãos, graça e paz. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso culto, possamos todos participar, aproveitar o momento que nós estamos ainda desta forma, online, de forma virtual, mas todos juntos, o mesmo objetivo, de estarmos adorando o nosso Deus, prestando esse culto ao nosso Deus. Faça isso aí com a sua família, juntamente com os seus, e que possamos todos juntos aproveitar essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter nesse instante a nossa oração de invocação. Oremos então ao Senhor. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos, queridas irmãs, convido os irmãos e as irmãs agora para nós fazermos uma oração de invocação ao nosso Deus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos nos colocar em tua presença, ó Pai, por sabermos, ó Pai, que tu és presente em nossas vidas, Senhor, e que o Senhor ouve, ó Pai, e atende a todos aqueles, ó Pai, que verdadeiramente de coração lhe buscam, ó Pai, e clamam o seu nome, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor se coloque ao nosso lado e que nós possamos ainda mais, ó Pai, sentir a tua presença, ó Pai, através do Espírito Santo, Senhor, através do teu agir, ó Pai, no nosso meio, ó Pai, em nossas vidas. E é isso que nós te pedimos, Senhor, em nome e por amor de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, e coloca suas mãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro, ó Pai, agradecido, certo do teu amor e do seu cuidado, ó Pai. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu vou estar lendo a palavra em Salmos 3, versículo 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glorioso Deus, nesse momento, Pai amado, entra na tua presença, Pai amado, para te pedir, Pai amado, que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar perdoando nossos pecados, Senhor Jesus. Sabemos, Senhor, que somos falhos, Senhor, na tua presença, Senhor Jesus, e que o Senhor nos limpa e nos purifica, Pai amado, de todos os nossos pecados, Pai amado, e que todos, Senhor Jesus, que estão participando, Senhor Jesus, possam confessar a Ti como Seu único Salvador. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
paz do Senhor, irmãos, uma alegria nesse momento falar com os irmãos, mesmo desta maneira, mas sabemos que todos estão ouvindo, e por isso eu quero dizer para os irmãos que nós temos motivo de sobra para alegrar no Senhor. Filipenses 4, versículo 4, está escrito: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições e as vossas súplicas sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Por isso, precisamos chegar mais a Deus. Precisamos ter uma experiência com Deus. Precisamos lutar e buscar uma oportunidade, pelo menos todos os dias, para viver na presença de Deus. E glória a Deus por isso. E até breve, para que estaremos todos juntos adorando a Deus. Amém. Quão grande, meu Deus,
ministrar uma palavra para o coração, para o nosso coração, baseada em João capítulo 4. João capítulo 4, versos 6 em diante, que é um texto bem conhecido, conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. E nossa mensagem de hoje tem como título Buscando água na fonte certa. Buscando água na fonte certa. Diz assim a palavra do Senhor. João 4, 6 em diante. Aliás, 5 em diante. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria a água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise mais vir buscá-la. Amém. Amém. Então, nós vamos falar sobre buscando água na fonte certa. Buscando água na fonte certa. O que seria isso, né? Por que nós vamos falar de água? Hoje nós estamos vendo aí uma grande preocupação com a falta da água, falta dos recursos que nós temos à disposição, estão nas nossas mãos, mas que infelizmente por causa da ambição do homem tem se perdido. O homem tem degradado a sua natureza, o homem não tem cuidado do seu meio ambiente e infelizmente tudo isso que nós vemos está acontecendo exatamente por culpa do homem, né, que não tem preservado a natureza, não tem preservado o seu meio ambiente. E a água é algo muito importante. O homem pode ficar vários dias sem comer, mas não pode ficar muito tempo sem beber água, porque a água ela transporta os nutrientes e as defesas do corpo e nos ajuda a vivermos, a fonte da vida. Então nós precisamos ter a água como fonte da vida, né? E da mesma forma como o homem não se preocupa, o homem não cuida da natureza e do seu meio ambiente, da mesma forma o homem não cuida da sua vida espiritual e não tem buscado os nutrientes, não tem buscado a fonte para alimentar a sua vida espiritual. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos fazer essa comparação entre a água física, a água que nós bebemos, né, que nos ajuda a sobreviver, e a água espiritual que é dada por Jesus Cristo. O que acontece quando o homem não busca a água na fonte certa? O homem morre de sede. O homem morre de sede. Nós precisamos buscar a água na fonte certa. E a água espiritual está na fonte certa, chamada Jesus Cristo. E a nossa proposta para essa mensagem é que em Jesus Cristo nós temos a fonte certa, o poço certo, o lugar certo para retirar a água espiritual e que nos ajuda para a vida eterna. E como o homem deve fazer para tirar essa água da fonte certa? Nós devemos tomar algumas atitudes para isso. Nós vamos aprender com o próprio Jesus, e nesse texto que nós acabamos de ler, dessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Como buscar a água na fonte certa? A primeira coisa é nos desfazer
de todo preconceito, nos desfazer de toda a ideia pré-concebida a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da palavra de Deus, é nos desfazer dessas coisas, para que nós tenhamos a condição de ir direto na fonte principal, que é Jesus Cristo. Devemos vencer o preconceito. O que Jesus fez quando se encontrou com aquela mulher? Ele venceu o preconceito. Por quê? O fato de ele estar conversando com uma mulher que na época era razão, era motivo, era objeto de preconceito. As mulheres não conversavam com os homens em público dessa forma, e Jesus foi lá falar com a mulher. E em segundo lugar, falando com a mulher que era samaritana ainda. Os samaritanos não se davam com os judeus, eles não se falavam entre si, e isso por causa de um problema que houve lá no passado. Eles não tinham essa comunhão. E Jesus veio a falar nessa cidade chamada Sicar, né, perto ali do poço de Jacó. Ele veio falar com essa mulher, e ainda samaritana. Isso causou uma grande admiração por parte dos próprios discípulos, quando o ouviram conversando com essa mulher. Porque Jesus, ele não tinha isso, ele não tinha esse preconceito, ele falava com as pessoas, ele tocava o leproso, ele falava ali com o cego, ele falava com os pobres, ele falava com o publicano, que era odiado pelos judeus. Ele não tinha preconceito, ele quebrou as barreiras do preconceito. E Jesus ele nos deu um exemplo de que quando nós buscamos a Deus, nós não devemos ter esse preconceito, nós devemos buscar o Senhor verdadeiramente e não discriminar as pessoas, não discriminar ninguém, não deixar ninguém fora dessa fonte, porque a fonte é o próprio Jesus Cristo. Né? A mulher estava cercada de preconceito, né? E o preconceito afasta as pessoas, divide. O preconceito causa a segregação, né? Causa a separação. Então a sociedade na época de Jesus era uma sociedade preconceituosa. A nossa sociedade também é preconceituosa, principalmente quando se tange a questão espiritual, né? Quantos de nós somos tidos, né, os cristãos, os crentes, somos discriminados pelas pessoas, né, porque acreditamos em Deus, porque acreditamos em Cristo. Nós mesmos somos alvos de preconceito da sociedade atual. Então nós precisamos nos desfazer desse mal que só nos separa uns dos outros. A segunda condição para nós buscarmos a água na fonte certa, que é Jesus, é ter consciência a respeito do poder de Deus, o que Deus pode fazer para a nossa vida. Lá no versículo 10, o próprio Jesus disse: se conheceras o dom de Deus e quem que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Então, o próprio Jesus disse para a mulher: se você conhecesse quem é que está te pedindo, você pediria a água viva. Então, às vezes nós vamos a Deus e nós não conhecemos a Deus, nós não sabemos quem é Deus, não conhecemos Jesus, não temos intimidade. Nós falamos o nome de Jesus, as pessoas vão até Jesus porque querem receber alguma coisa dele, porque tem um interesse em receber algo, mas não tem nenhum compromisso com Deus, não tem nenhum compromisso com Jesus. Vão através de cerimoniais, de rituais, fazem ali através de superstições e crenças, tentando encontrar com Deus, mas não conseguem, não tem essa relação com Deus. O próprio Paulo disse: o homem natural não compreende as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não conhece Deus, não tem como se achegar a Deus a não ser por Jesus. Nós precisamos ter a consciência do poder de Deus na nossa vida e saber quem é esse Jesus. Procurar conhecer. A mulher não conhecia Jesus, ele estava ali sentado, pediu água, ela disse: mas como sendo tu judeu, falas comigo que sou mulher samaritana? Então ela mesmo se colocou afastada dele, se distanciou dele nesse sentido, não sabia quem ele era, não tinha conhecimento de Deus, assim como as pessoas de hoje não querem saber de Jesus,
não querem ter compromisso com Jesus, não querem falar com pessoas que buscam a Deus, que buscam a Jesus. Então, muitos não se aproximam de Deus porque não conhecem o que Deus pode fazer. Às vezes as pessoas não têm ideia do que Deus pode produzir, do que Deus pode fazer nas suas vidas. Não tem consciência do que Ele pode realizar. Por isso que Jesus disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem que te pede, você pediria água e eu te daria água viva. Então, às vezes as pessoas não buscam a Deus porque não querem conhecer, não querem se aprofundar nesse conhecimento. O que a mulher deveria fazer? Deveria conhecer o dom de Deus, deveria conhecer aquele que estava pedindo água, deveria conhecer Cristo para obter salvação. E às vezes nós não queremos ter essa profundidade, as pessoas não querem se aprofundar no conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, porque isso vai implicar uma mudança de vida. E muitos não querem deixar a sua velha vida, querem continuar vivendo da forma como acham e continuar buscando a Deus. E Deus não se aproxima dessas pessoas dessa forma. Então, Jesus repreendeu os fariseus e escribas, dizendo: errais não conhecendo as Escrituras. Então, os próprios religiosos que achavam que conheciam as Escrituras, o próprio Jesus repreendeu eles, dizendo que eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitos acham que conhecem a Deus, que conhecem as Escrituras, mas não têm intimidade, não buscam no cerne, na profundidade, o poder de Deus e a ação de Deus na sua vida. A mulher falou isso a Jesus, dizendo que seus pais adoram lá no monte, e os judeus em Jerusalém. Mas Jesus advertiu essa mulher, dizendo que a verdadeira adoração é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quanto mais nós nos aproximamos do poço, da fonte, mais nós conhecemos. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você o conhece. Quanto mais você tem intimidade com Ele, mais você recebe dele a sua graça, o seu poder e o alimento que você tanto necessita. O segundo ponto é esse: conheça o dom de Deus através da fonte da água viva, que é Jesus Cristo. E em terceiro lugar, como nós podemos nos apropriar e receber a água da fonte certa, é reconhecimento. É reconhecer que não há outro jeito de tirar a água do poço a não ser através da fé em Cristo Jesus. Não precisamos de esforço, para tirar a água do poço. Não precisamos fazer nada, né? Nós precisamos apenas crer, acreditar, crer, mas não apenas acreditar intelectualmente, mas crer do fundo do nosso coração que Jesus Cristo é o Salvador. Para tirar a água do poço é necessário uma corda e um balde do poço físico. Isso exige esforço. Jesus poderia tirar a água lá. Ele disse, né? A mulher disse: não tem nada para tirar a água do poço, mas ele poderia ele mesmo tirar a água do poço, mas ele pediu a água para a mulher, exatamente para falar da salvação, que é de graça. A salvação é pela graça. Lá em Efésios diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a água de Cristo vem pela fé em Cristo, vem pela graça de Deus. A água de Cristo é suficiente para nos alimentar, para a nossa sobrevivência espiritual. Nós não teremos mais sede, por isso que ele prometeu para a mulher: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então é necessário o reconhecimento de que Jesus é a verdadeira fonte da água, a água espiritual, a fonte da vida, é a nossa salvação. O homem não quer apenas a graça de Deus, ele quer merecer algo mais, ele quer merecer algo, mas nós não merecemos, porque somos pecadores, e todo pecador está destituído da glória de Deus. Mas se nós cremos em Cristo, se nós cremos no seu amor, se nós cremos na sua graça, se nós entregarmos a nossa vida para Ele,
com certeza Ele vai nos dar a água da vida. Nós nunca mais teremos sede espiritual. Jesus conhecia aquela mulher, tocou exatamente no ponto que ela tinha dificuldades. A sua vida espiritual, a sua vida estava uma bagunça. O próprio Jesus disse lá no final: tá bom, você quer a água da vida? Então vai lá e chama teu marido. E a mulher disse: eu não tenho marido. Aí Jesus respondeu: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivesses e o que tens agora não é teu marido. Então a mulher tinha uma vida bagunçada, estava em pecado. E Jesus, ele tocou exatamente nesse ponto. E para nós nos aproximarmos de Jesus, nós precisamos abandonar o pecado, abandonar a nossa vida de pecado, deixar o pecado de lado, nos arrependermos do pecado, das coisas ruins, daquilo que nós cometemos, e nos aproximarmos para termos intimidade e receber dele a água da vida. Essa água aí, quando nós recebemos, nunca mais teremos sede. E você, qual é o poço que você tem tirado a água para a sua subsistência? Do poço do dinheiro? Você se apoia no dinheiro? Você se apoia na fama? Você se apoia na comodidade? Eu estou bem agora, não preciso de Deus. Mas vai chegar um momento que você vai precisar de Deus, você vai precisar de Cristo. Você se apoia nas falsas religiões, ou nas superstições, ou no esoterismo. Você se apoia na televisão, nas coisas que você acha que são corretas? Você se apoia nas coisas que você tem, nas coisas materiais? Não. Para ter a água, obter a água no poço certo, você tem que se apoiar em Jesus Cristo. Ele é a fonte da água viva. Ele é o caminho, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo é o nosso caminho para a glória de Deus. Então, que você possa pegar essa mensagem no seu coração, que você possa aceitar Jesus na sua vida, e que Jesus possa te dar a água da vida, e você nunca mais tenha sede espiritual, e você tenha intimidade com Ele, você o busque de todo o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja com você sempre. Obrigado mais uma vez, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém. Capítulo 6, versículo 15, 16, 17 e 17. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que no monte estava, cheio de cavalos e carro de fogo, em redor de Eliseu. O Senhor cuida de nós de todas as maneiras, seja qual for a situação. O Senhor está presente na sua vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Oh, meu Deus, eu ergo meus olhos para os montes, Pai. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que o poder está nas Tuas mãos. Eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que deu a vida do Seu Filho por nós na cruz, Senhor. E eu tenho uma gratidão imensa, Senhor, pelo grande ato que o Senhor operou na minha vida. Oh, Pai, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, Senhor. Entra com providência divina nos hospitais, na vida daqueles que estão desenganados, Pai. Entra com providência divina, Senhor,
na vida dos médicos, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa que saia essa vacina, Pai, tão esperada, Senhor, tão almejada, Pai. Há países que estão voltando a ter recaída do vírus, meu Deus. O que faremos, Senhor? Nós estamos como esse moço, Pai. Mas eu sei que o Senhor está ao redor de todos nós, com carros de fogo, meu Deus, livrando-nos e guardando-nos de todo o mal. Senhor, abençoa as igrejas, Pai. Ah, meu Deus, eu estou com tanta saudade da igreja, Senhor. Oh, meu Deus, que vontade de voltar a te louvar, orar na tua casa, Senhor, e te adorar, Senhor, no templo, Pai. Abrevia esse tempo, meu Deus, para que nós possamos ter a liberdade de te adorar, de estar na tua casa de oração. Visita a igreja, visita os pastores, visita a liderança da igreja. Abençoa o nosso país, a nossa nação. Faz de nós um povo, Senhor, escolhido, um povo que espera somente no Senhor. Pai, livra-nos de todo o mal. Abençoa-nos, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, nós estamos terminando o nosso culto, graças a Deus, né, pelas bênçãos, pela palavra, pelos cânticos, as orações. Que você guarde tudo no seu coração, que você continue buscando ao Senhor, orando todos os dias. Nós estamos ainda nessa campanha de oração, ao meio-dia estamos orando todos os dias. Pare o que você está fazendo e ore, busque ao Senhor, interceda uns pelos outros, continue orando por nós também, e que fiquemos firmes. Vamos continuar também cuidando da nossa saúde, nos precavendo, né, usando as máscaras, lavando as mãos, evitando estar em aglomerações de pessoas, para que tenhamos a segurança e que não venhamos a ser contaminados, porque esse vírus, coronavírus, ainda está ativo, está infectando pessoas. Devemos tomar todos os nossos cuidados. Guarde realmente isso no seu coração. E que você tenha uma boa semana, guardada e protegida pelo Senhor. Amém? Vamos orar, encerrar e depois receber a bênção. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Nós te damos graça, te pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Que o Senhor esteja conosco durante essa semana, que seja uma semana, Deus, de muitas vitórias, uma semana abençoada, Senhor. E, ó Deus, cuida de nós, ó Pai, nos livre, ó Pai, do mal, nos livre, ó Deus, desse vírus que está por aí, matando pessoas. Nos ajude, ó Deus, a vencermos as nossas tentações, os nossos problemas. Ser conosco, Pai, tem misericórdia de todos nós. E nós entregamos também as nossas vidas a Ti, Senhor, porque sabemos que Jesus é a fonte certa, a fonte da água da vida, e que possamos buscá-lo sempre. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno e insondável de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vós, povo de Deus, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.